Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 10. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. 13. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Daqui a pouco nós vamos orar no nome de Jesus. Capítulo 13, versículo 10, encontrou, Davi, aí? Diz assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém? É o que está escrito também na tua Bíblia. Você crê nessa palavra? Eu vou ler somente aqui a partir do versículo 12. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele fale conosco nessa noite. Senhor, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, colocar a Tua palavra em prática nas nossas vidas. Então, meu Deus, nos ensina, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor no nome de Jesus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. A palavra sinagoga significa reunião, significa assembleia. Então, como surgiu as sinagogas? Ela surgiu quando o povo de Israel foi levado cativo para o exílio, para a Babilônia. Não havia mais o templo foi destruído, saqueado. Então eles se reuniam nas sinagogas. Os dias de reuniões nas sinagogas eram todos os dias, mas o principal dia da reunião era no sábado, que era o dia do descanso. Agora, só para você entender como é que era o sábado deles, hoje para eles já era sábado, porque os sábados deles começavam às 18 horas da sexta-feira. Então nesse horário aqui para eles já era sábado. E quando acabava o sábado? Acabava amanhã às 18 horas. Então amanhã às 18 horas já começava, era o domingo para eles. Compreendeu? O que eles faziam na sinagoga? Eles liam a palavra, eles oravam, eles praticavam alguns rituais. Então o Senhor Jesus estava também na sinagoga. E essa mulher, vamos ler de novo aqui, versículo 11. Ó. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada. Olhe para mim aqui, então está bem claro que a enfermidade daquela mulher, quem causava era um espírito maligno. Era uma entidade maligna que estava na vida dela. 18 anos, amados. E aquela mulher andava assim, encurvada, não conseguia andar direito, poderia até cair facilmente. Não quer dizer aqui que todas as enfermidades elas vêm desses espíritos, tá bom? Não. A gente pode ficar doente até tomando água, mas essa enfermidade aqui, nessa pessoa em especial, fica bem claro segundo esse texto, que vinha de um espírito maligno. Agora uma coisa importante, essa mulher estava onde? Estava na casa do Senhor. Por isso que ela foi curada, irmãos. Pastor, mas já fazia 18 anos que essa mulher estava na casa do Senhor? Não sei, amados, mas que ela estava na casa do Senhor. Talvez as pessoas falavam para ela: olha, você estava na casa do Senhor e você não é curada, você vive encurvada. Olha, mas eu vou buscar o Senhor, eu sei que um dia Ele vai me curar. E se não me curar, o mais importante é que eu tenha a salvação, mas eu não vou deixar de buscar o Senhor. Então essa mulher estava na sinagoga, sim,
para buscar ao Senhor, para buscar a ajuda de Deus. Versículo 12. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Outra coisa importante aqui, ó, a mulher, ela não pediu para ser curada, e não foi até Jesus, foi Jesus que chamou ela. Vamos dizer que seria essa a reunião: você está enferma, aí eu chamo você ali atrás, vem aqui. Aí a pessoa, compreendeu? Ela não pediu para ser curada. Pastor, mas o que foi que Deus viu nela? O que foi que Jesus viu nela? A sua fé. Jesus viu, amados, que aquela mulher tinha fé para ser curada, por isso estava ali, por isso buscava a Deus, nunca desistiu, amados, de estar na casa do Senhor. Há dias difíceis? Ah, sim. Há dias que dá vontade de você desistir? Sim. Essa mulher também sentiu, essa mulher também tinha esses problemas, mas ela estava na casa do Senhor, e nesse dia o Senhor a curou. Outra coisa interessante aqui no versículo 13: e pôs as mãos sobre ela. Então, para Jesus curar, teve que tocar nela. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Como foi que ela foi curada? Ela que foi até Jesus e tocou nas suas vestes. Agora foi de uma forma diferente. Ele chamou ela. A senhora aí atrás, vem aqui, vem aqui. Esse ponto aqui também é muito importante, irmãos, preste atenção, ó. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele não falou está curada, estás livre. Quer dizer o quê? Que ela estava presa. Então Deus libertou aquela mulher, porque ela estava buscando ao Senhor. Então, 18 anos, talvez você precisa de uma libertação, talvez um mal-estar de um familiar. Pastor, não são 18 anos não, são 20, 30 anos já. Nunca dá certo a minha vida sentimental, nunca dá certo em um trabalho. Eu começo a trabalhar 3 meses, me mandam embora. Irmãos, isso acontece, e esse mal tem que ser quebrado. Nós temos que descobrir onde ele está, para ele ser quebrado. Então aquela mulher estava livre. Agora é o segundo ponto que eu quero tratar também. Veja agora, versículo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 14. Quem encontrou? Amém? E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é misto trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Irmãos, aquela mulher fazia 18 anos que andava assim, e agora estava curada, já estava andando de uma forma perfeita. O que era para acontecer? Era o chefe da sinagoga ficar feliz, mas ele foi indignado. Não por causa da mulher, mas é porque Jesus curou no sábado. O problema daquela pessoa era o sábado. Pastor, e se Jesus tivesse curado aquela mulher no domingo? Tudo bem. Se tivesse curado numa segunda-feira, ninguém iria se importar. Mas porque foi no sábado, eles se importaram e ficaram indignados. Olha, pessoal, se vocês querem ser curados também de enfermidades, tragam os familiares, mas não tragam no sábado. No sábado não pode haver cura aqui nessa sinagoga. Diga assim: está repreendido no nome de Jesus. Para nós, amados, não existe essa dificuldade ou essa diferença do sábado ou domingo ou na segunda. Todo dia, amados, Deus, Ele pode fazer um milagre na tua vida, amém? Isso é coisa de religioso, que coloca padrões para Deus, que coloca limites para Deus. Amados, com Deus não existe limites. Tudo é possível quando você crê. Ah, pastor, mas a minha idade, eu ainda posso estar numa faculdade?
Quem é que impede você? É crime, por acaso? Se você tem esse sonho, irmãos, de cursar uma faculdade, de comprar um carro novo ou uma casa, não sei qual é o teu sonho, amados, não existe isso, não existe limites. Se aquilo é lícito, e se você é uma pessoa de Deus, que busca a Deus e obedece a sua palavra, nada é impossível ao que crê. Nada, irmãos, nada é impossível a você. Pastor, é lícito, é correto, meu amigo, então busca, se esforça, que Deus ele vai dar a você. Então aquele homem criticou a cura daquela mulher. Vamos ver o que o Senhor Jesus falou. Versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse-lhe: hipócrita, no sábado não despreende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou o jumento, e não o leva a beber? Olhe para mim aqui. Cada pessoa daquela, amados, eles tinham um animal em casa, todas as pessoas ali, ou um jumento, ou um cavalo, ou um boi, ou uma vaca, ou um carneiro, uma ovelha. Era a cultura do lugar. Então, até mesmo aos sábados, aqueles animais teriam que comer, não poderiam estar trancados. Eles eram trancados à noite, para que não fossem roubados. Mas de dia eles eram soltos para ir para o pasto, para tomar água. E haviam até as pessoas que guardavam, os pastores. Então ele diz: espera aí, hipócrita, você mesmo hoje soltou o teu animal para comer, para beber, e essa mulher que estava presa há 18 anos, ele fez essa metáfora, ele fez essa comparação. Por isso que ele não falou que a mulher estava curada, ele falou: essa mulher está livre, você está livre, não está mais presa. Então ele comparou com esse animal que era preso para ser guardado. Então aquela mulher estava presa àquela entidade maligna. Então ele diz: olha, você pode soltar um animal, mas essa mulher, continuando aqui, versículo 16, e não convinha soltar dessa prisão. Aquela enfermidade era uma prisão. Quantos remédios aquela mulher tomava? As dores, irmãos, são dores fortes. Pastor, eu tenho dor no joelho, quanto mais se você andasse assim, irmão, ó, as dores que você iria sentir. Era a vida toda. 18 anos. Essa mulher estava presa há 18 anos. Vamos lá. E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Diga amém. Amados, para Deus não há limites, para Deus não há dia diferente de outro. Qualquer hora, em qualquer lugar, o Senhor, Ele vai intervir por nós. Já imaginou se tivesse o dia certo para você orar? Já imaginou se tivesse o dia certo para você buscar a Deus? Não, não existe o dia certo. O dia certo são todos os dias. Em qualquer hora nós podemos buscar ao Senhor. O problema desses religiosos era o sábado. Porque o sábado, amados, o sábado ou o domingo não é mais importante do que o Senhor. Todos os dias nós podemos buscá-lo. Vamos ver aqui, Evangelho de Lucas ainda. É tanto, amados, que essa foi a última vez que é dito que Jesus comparece a uma sinagoga. Para os escritores, essa foi a última vez que ele entrou na sinagoga, quando teve esse problema. Ele teve que repreender, chamou o chefe da sinagoga de hipócrita. O que é um hipócrita? Amados, a palavra hipócrita para o grego é um ator. É um ator. O que é um ator? Aquela pessoa que se mostra de uma forma que ela não é. Vamos lá, Evangelho de Lucas ainda, no capítulo 6. Então até o Senhor, Ele é o Senhor do sábado. Ele é o nosso sábado. O sábado significa Shabá, descanso.
Evangelho de Lucas 6. Nós vamos orar daqui a pouco, amado. Daqui a alguns minutos nós vamos orar. E se tem algum mal que está prendendo você, seja o que for, hoje você vai ser liberto no nome de Jesus. Diga amém. Agora, o que foi que Jesus viu naquela mulher para libertar ela? A sua fé. Sem fé, nós não vamos conseguir nada. Sem fé, nada vai ser feito. Vamos lá, Evangelho de Lucas 6, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. E aconteceu que no segundo sábado, olha o sábado aqui de novo, após o primeiro, ele passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só os sacerdotes, e dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Diga amém. Amados, o nosso Deus é o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça. Em qualquer dia você pode buscá-lo. Não há um dia correto, amados, para buscar a Deus. Não há um dia correto para você glorificar ao Senhor, para você estar na presença dEle. E para finalizar aqui, no Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 4, essas obras, amados, do diabo em aprisionar as pessoas com a enfermidade, aprisiona a pessoa na vida financeira, na vida amorosa, nos relacionamentos. Vamos lá, ele veio para quê? Evangelho de Lucas 4, a partir do versículo 18. O Senhor, ele veio para desfazer essas obras do diabo, a inimizade. É interessante, amados, que nesse relato nós falamos desses três personagens: a mulher, o diabo que aprisionava essa mulher, e agora falamos do Senhor. O Senhor libertou a mulher. O diabo prendia e o Senhor liberta. É sempre assim. O diabo quer prender você. Por isso que o Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Somente a verdade liberta. Amados, os filhos do Jacó, já vamos voltar para cá. Os filhos do Jacó chegaram para ele com as vestes do José, manchadas de sangue. Eles mataram o animal, pegaram o sangue do animal e mancharam a roupa dele. E chegaram na sua casa e mostraram para o pai: pai, essas roupas não são de José, o nosso irmão? O que é que o pai dele achou? O meu filho foi devorado por um animal. Eu pergunto para você, quantos anos o Jacó viveu pensando que o filho dele estava morto? Ele sofreu, amados, todos esses anos. Ele só veio a ser feliz de novo quando soube que o seu filho estava vivo e era o governador do Egito. Quantas pessoas, amados, estão hoje presas às mentiras, acreditando em fantasias, em religiões. Somente o Senhor liberta, irmãos. Ele veio para desfazer essas obras. Evangelho de Lucas 4, a partir do versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar o quê? Liberdade aos cativos. Esses que estão presos, amados, às enfermidades, aos vícios. Pastor, eu tenho esse grande problema na minha família. Há familiares meus que estão presos ao vício da bebida, dos jogos. Então o diabo, ele prende as pessoas na mentira. Mas quando ela conhece a verdade, ela é liberta. Aquela mulher viveu 18 anos assim. Mas naquele dia,
ela foi livre, amados. Vamos finalizar aqui. No finalzinho da Bíblia, a primeira carta do apóstolo João. Vamos lá, para a gente finalizar e nós vamos orar, amados. E todo mal ele vai cair por terra no nome de Jesus. Basta que você creia. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3 e o versículo 8. Quase no final da Bíblia. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8. Amém? Diz assim, ó. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. E no final ele diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Então, mas toda obra do diabo que foi feita contra você, e isso existe, existe. Amados, a inveja existe, o olho gordo, o mal olhado, trabalhos que as pessoas podem fazer contra você. É óbvio, amados, que nós estamos blindados. Amém? Maior é aquele que está em nós, mas isso existe sim. Nós vamos orar para que Deus venha libertar também a nossa família e a nossa casa. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor no nome de Jesus. Bem forte, bem forte. Amém.